Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício sobre campo elétrico, mas primeiro a gente vai revisar alguns conceitos que são super importantes na hora de resolver o exercício. Primeiro, nós precisamos lembrar que sempre que tivermos uma carga positiva, ela irá gerar um campo de afastamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus vetores, campo elétrico, serão todos apontados para fora. Agora, digamos que eu coloque uma carga P. Enfim, a tantos centímetros ou metros da cargona grande, que eu vou chamar de carga Q. Essa carga, ela terá um campo também de afastamento. É importante lembrar que a carga P ela não vai gerar um campo, mas sim vai ser afetada pelo campo gerado por Qzão, que é a carga maior. Portanto, esse vetor que eu estou pintando de vermelho, ele vai ser o vetor campo elétrico de P. É importante lembrar também que se essa carga estiver eletrizada positivamente, por exemplo, como mostrado a seguir, ela também, como é uma carga eletrizada, ela gerará um quê? Uma fel, que é a nossa força elétrica. Portanto, quando duas cargas têm valores positivos ou negativos, elas vão se repelir, já que é apenas duas cargas opostas que se atraem. E, portanto, o vetor força elétrica, que é esse vetor verde aqui, vai ser também na mesma direção que o vetor do campo elétrico. É importante destacar que você não deve nunca somar esses dois vetores. Isso porque seria totalmente incoerente. Um se refere ao vetor campo elétrico e o outro ao vetor força elétrica. Então não dá para somar dois diferentes. Tendo em vista de que essas cargas P, por mais que elas estejam eletrizadas, elas não vão gerar campo elétrico. Elas vão ser apenas afetadas pelas cargas com as quais elas estão interagindo, que no caso é a carga que eu estou pintando. Portanto, a carguinha P terá um vetor campo elétrico também para fora, já que estamos tratando de um campo de afastamento. Mas agora, é importante a gente avaliar. Agora, essas cargas então, estão interagindo entre si, só que com cargas opostas. Ou seja, elas irão se atrair. E, portanto, o vetor referente a fel irá ficar, embora na mesma direção, agora ela mudará o sentido. Vamos falar de uma outra situação. Só que agora, qual que é o campo gerado por uma carga negativa? É importante lembrar que sempre que nós tivermos uma carga negativa, ele irá gerar um campo de aproximação. Ou seja, os seus vetores ficaram todos apontados para a carga. A setinha sempre ficará apontada para a carga. Agora, nós vamos colocar a mesma situação. Uma carga P a tantos metros ou centímetros, enfim, a uma certa distância da cargona grande que é essa que está desenhada de preto. Então, o campo que irá atuar nessa carga P será o campo de aproximação, já que a carga com a qual ela está interagindo é negativa. Agora, nós temos uma situação mais ou menos parecida com a anterior que eu mostrei para vocês. Duas cargas com sinais opostos. E elas vão, obviamente, se atrair. Ou seja, o vetor referente a fel vai ser esse pintado de verde. Embora ambos os vetores não possam ser nem somados, nem subtraídos, a gente pode relacionar sim os dois, através da forma do campo elétrico, onde o campo elétrico vai ser igual a fel dividida pelo módulo de Q. É importante sempre deixar o Q em módulo. Sendo assim, temos que a fel é igual a constante eletrostática vezes as duas cargas multiplicadas dividido por d ao quadrado, que é a distância. Então, a gente já pode substituir na seguinte fórmula e, dessa forma, a gente pode já cortar as duas carguinhas, dois valores das cargas, resultando na constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. E é assim que a gente calcula o campo elétrico. Então, agora que já revisamos todos esses conceitos, vamos para o exercício. Considere uma carga positiva Q de 4 microcoulombs no ar e um ponto M a 20 centímetros de distância dessa carga. Dentre as alternativas seguintes, a que contém as informações corretas sobre a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em M devido a Q é, dado a constante eletrostática K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, vamos lá. Dado que Q é uma carga positiva de 4 microcoulombs, logo ela terá um campo de afastamento que atuará sobre o ponto M a 20 centímetros de distância, gerando seu campo elétrico conforme o desenho que fizemos. Já que a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado e é dada em metros, precisaremos converter a distância de 20 centímetros para 0,2 metros. Agora, é só calcular a intensidade do campo elétrico, sabendo que é só dividir a constante vezes o módulo da carga pela distância ao quadrado.
Então, chegamos ao resultado 9 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Logo, já podemos eliminar de primeira as alternativas A, D e E. A alternativa C está errada, pois a direção do campo elétrico não é tangente, e sim em linha reta, com sentido de Q para M. Logo, a alternativa correta é a B. Bom, espero ter ajudado. Tchau!